Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma terça do terror. O episódio de hoje, caso Vilma Trujillo. Amanhecia quando Vilma Trujillo fora retirada da igreja Visão Celestial, onde ela estava há quase uma semana, amarrada a uma árvore. Desde que começou a ter alucinações e a falar sozinha, a mulher de 25 anos estava presa ali, para o seu próprio bem. Era o que dizia. Abre aspas. Ela dizia coisas estranhas. Falou para a irmã grávida que ela não daria à luz a um bebê, mas a uma serpente. Chorava, falava do diabo. Nunca havia visto algo assim. Recorda-se sua tia, Ângela Garcia. A família de Vilma sabia que ela precisava de ajuda, mas o médico mais próximo estava a quase um dia de caminhada do vilarejo de El Cortezal, um punhado de casas em meio a uma selva no oeste da Nicarágua. Então, mandaram chamar um jovem pastor evangélico de uma igreja que Vilma tinha passado a frequentar. Junto com fiéis, Juan Rocha, de 23 anos, guiou a mulher até um casebre de madeira na Visão Celestial, onde ela fora mantida por vários dias sem receber comida ou água, enquanto rezavam por ela. As orações seriam um antídoto para o demônio que o havia possuído. Quando parentes foram visitá-la, disseram que ela ainda não estava curada e os mandaram embora. Vilma havia chegado ali voluntariamente, mas quando não aguentou mais aquela situação, tentou fugir com um facão em mãos, sem sucesso. Na sexta noite em que estava ali, um dos membros da congregação disse que havia tido uma revelação divina. Os demônios podiam ser expulsos com fogo. Uma vez construída a pira, Vilma fora atada à árvore ao lado da fogueira. Até hoje não está claro se ela fora empurrada para dentro do fogo ou se as chamas cresceram até envolvê-la. Abre aspas. Vou morrer, gritou a jovem, segundo conta sua irmã de 15 anos, que estava rezando dentro da cabana. Ela afirma que então os mais velhos presentes no local diziam que Vilma ressuscitaria livre de tormento. Passaram-se horas até que um dos membros do grupo disse à adolescente para ir buscar ajuda. El Cortezal não aparece na maioria dos mapas, localizado em plena montanha, não tem eletricidade, telefone, polícia ou médicos. Para chegar até ali, são necessários 10 horas de viagem do povoado mais próximo, Rosita, 2 horas de carro de 4x4, 4 horas a pé e mais 2 horas no lombo de uma mula. Caralho, é longe pra caralho, né? O sinal de celular é quase inexistente, restrito a alguns pontos mais altos. Assim, o único lugar onde a irmã de Vilma podia conseguir ajuda era no sítio de sua tia. Queimaram ela, disse ao chegar lá. O grupo de resgate, liderado pelo pai de Vilma, Catalino, chegou ao local quando as últimas chamas ainda ardiam. Vilma estava nua, com queimaduras em 80% de seu corpo, mas ainda consciente. Ao ver o pai, pediu-lhe água. Ela fora levada ao sítio da tia, onde Catalino e outros parentes improvisaram uma maca para carregá-la por 12 horas, cruzando montes e rios. Quando chegaram a Rosita, os médicos disseram que as feridas eram graves demais para serem tratadas ali. Fora necessário percorrer mais 30 quilômetros até o aeroporto mais próximo, para ir até a capital, Managuá, mas era tarde demais. Vilma morreu em 28 de fevereiro. Eu não achei uma data precisa, mas tudo indica que esse caso aconteceu em 2017, com os pulmões cheios de sangue e por falência múltipla dos órgãos.
Não é raro ocorrerem crimes violentos na Nicarágua, mas este é um dos países mais seguros da América Central. Por isso, o exorcismo de Vilma chocou a nação. Por que queimaram ela? Questionaram jornalistas ao jovem pastor que conduziu o ritual após o caso vir à tona. Não, corrigiu Juan Rocha. Quando íamos orar, ela se suspendeu em espírito e caiu no fogo. Ah, que ladainha, mano! Enquanto ele respondia a uma bateria de perguntas, houve uma interrupção reveladora. Um dos seus colaboradores, seu cunhado, Franklin Jacan, olhou friamente para a câmera da TV e disse: ela cometeu um erro perante Deus. Ela falhou porque tinha um companheiro e cometeu um erro com outro homem. Que coisa, que absurdo! Rocha, seu irmão Pedro José, sua irmã Tomasa e o marido dela foram acusados de sequestro e assassinato, assim como uma quinta participante, Esneide Teles, que teve a revelação sobre o uso do fogo. Os assistentes do juiz responsável pelo caso em Managuá dizem não ter visto sinais de arrependimento dos acusados, todos com cerca de 20 e poucos anos de idade. Eles foram sentenciados a pena de 30 a 36 anos de prisão. O companheiro de Vilma, que viajava no momento do crime, mudou-se para longe com a filha deles, que tinha 2 anos na época. O primeiro filho de Vilma está vivendo com o tio. Angela conta ter sido ameaçada de morte caso testemunhasse. Por segurança, fora viver a mais de 100 quilômetros de distância, em San Miguel de Casa del Alto, de onde vem sua família e onde Vilma fora enterrada. Ela agora está de volta, mas diz que a tensão tem aumentado com a aproximação do aniversário de 1 ano da morte de sua sobrinha. Ela conta ter visto um homem armado rondando sua casa. O local está decorado para uma celebração católica, religião da família, mas não de Vilma e sua irmã, que haviam se convertido à igreja evangélica. Angela conta que elas queriam um recomeço após a morte de sua mãe por câncer. O jovem pastor era filho de um agricultor local e havia estudado por alguns anos, o que, em meio a gente majoritariamente analfabeta de arcotersal, o fazia parecer suficientemente capacitado para dirigir a igreja construída poucos anos antes, em um terreno doado por um benfeitor local. A visão celestial faz parte na Nicarágua da Assembleia de Deus, que é formada por um conjunto de igrejas autônomas e é a maior dominação pentecostal do mundo. Fundada no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, hoje tem mais 67 milhões de membros em 200 países. Na Nicarágua, são mais de 600 mil seguidores, ou 10% da população, em um país cada vez mais evangélico, segundo dados do Pew Research Center. O percentual da sociedade que se identifica como católico caiu de 90% para os seus 50% atuais. O superintendente da Assembleia de Deus no país, Rafael Arista, atende o telefone e deixa claro que preferia não estar falando sobre o caso de Vilma. Ele é receptivo, mas respira fundo quando é perguntado sobre o pastor Juan Rocha. Abre aspas. Foi a imprensa que começou a usar a palavra pastor. Ele suspira. Não tínhamos nenhum pastor com esse nome. Foram os jornalistas que o chamaram assim, porque queriam manchar o nome da Assembleia de Deus, disse ele. Rocha era mais um pregador leigo do que um pastor, diz ele, e a visão central não era o que poderíamos chamar de igreja organizada, mas algo como uma futura igreja em potencial. Ele continuou. Em mais de 100 anos, nunca havia ocorrido algo assim, disse irritado. Por que não mencionam as coisas boas que fizemos, como construir casas ou administrar escolas para surdos?
De fato, a Assembleia de Deus tem muitos projetos assim, financiados por seus membros, que doam 10% de sua renda para a igreja. A tia de Vilma conta que ela dava ao pastor uma parte do que ganhava vendendo doces. Quando fala de Vilma, Angela sorri carinhosamente. Abre aspas, era tão amável, tão prestativa, todo mundo fala bem de uma pessoa depois que ela morre, mas é verdade. Vilma vivia na casa ao lado, onde fazia doces, queijos frescos e pães para vender. Trabalhava mais do que a maioria, garante a sua tia. Ninguém nunca saberá o que afetava Vilma nas semanas antes de sua morte. Há vários rumores que não poderiam ser provados, inclusive de que ela havia sido drogada e abusada por um poderoso homem da comunidade. Esse foi o motivo para a igreja acusá-la de ter relações fora do casamento, sem fazer diferença entre abuso ou adultério. Ainda que a Assembleia de Deus não pratique exorcismos violentos, cada vez que o pastor Arista é questionado sobre os autores do crime, ele expressa simpatia por eles, sugerindo que a punição foi excessiva e que eles poderiam ser inocentes. Ai, que coisa, olha isso. Abre aspas, na minha opinião, essa jovem pode ter atirado a si própria contra o fogo. Não acredito que 5 pessoas que estavam rezando vão entrar em acordo de que era preciso jogar alguém na chama, ele afirma. Que coisa, enfim, vamos continuar. Ele diz ainda que havia provas suficientes de que essa louca, como chamou ele, se queimou sozinha, mas não se aprofunda sobre isso. Nenhuma prova nesse sentido foi apresentada no tribunal. A crença de Arista parece não ter respaldo popular. Manifestantes furiosos lançaram pedras contra a igreja da Assembleia de Deus em Rosita depois da morte de Vilma. O pastor local, Saba Tobares, parece entender melhor esse sentimento. Para começar, ele reconhece que os presos cometeram um crime. Abre aspas. Como nenhum deles não se perguntou se era certo fazer aquilo, questiona ele, que também considera bastante provável que Vilma tivesse um problema mental em vez de estar possuída. Não está claro qual dos pastores, Arista ou Tobares, é mais representativo do conjunto da igreja, ainda que o antecessor de Arista como superintendente da Assembleia de Deus, Saturnino Serrato, tenha expressado uma posição ainda mais dura na televisão, ao dizer não haver dúvidas de que era um caso de possessão. O psiquiatra José Salmeron, que esteve envolvido no caso de Vilma, alerta sobre os riscos desta forma de ver o mundo, que era comum na Idade Média. Abre aspas, a maioria da população nicaragüense não se interessa pela saúde mental, prefere explicações sobrenaturais, disse o psiquiatra. Abre aspas, a chave para mudar isso é mais educação nas escolas. Precisamos criar um espaço para a razão e o pensamento crítico e secular, separar a religião de nossas interpretações do mundo que nos rodeia. A maior parte da cobertura da imprensa local tratou a morte de Vilma como um feminicídio, palavra que tem sido usada na América Latina para descrever algo mais complexo do que um simples assassinato de uma mulher. Abre aspas, é um crime de ódio, diz enfaticamente Magali Quintana, fundadora da ONG Católica pelo Direito de Decidir e uma mulher veterana na luta dos direitos das mulheres. O grupo fora criado quando o aborto foi declarado totalmente ilegal no país, inclusive em casos de abuso ou quando a vida de gestante corre risco. Hoje, ela se dedica também a fazer campanha contra a violência de gênero. Segundo o seu mais recente boletim, ocorreram 51 feminicídios na época na Nicarágua, incluindo o de Vilma. Abre aspas,
Usar essa palavra torna o problema visível, chama atenção para a desigualdade em uma sociedade em que os homens decidem como vivemos ou morremos. Esse caso é enorme e complexo. O que você tá achando de tudo isso? É um absurdo, né? Eu achei pouco a condenação. Esse cara só 30 anos preso. Mas enfim, por hoje é só. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @moriartecasts. E você que chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, deixa um comentário. Me conta o que você achou deste absurdo. Mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e até amanhã.